caderno amarelo do Enem de 2017. É aquela ali, aquela era cabulosa, aquela era complicada. Opa! Pois não, meu jovem? Jovem! Gostei de você, garotinho. O que trouxe pra mim hoje? Tenho aqui um belíssimo artefato. Tenho aqui o gabarito do Enem, o Exame Nacional do Ensino Neolítico. Isso mesmo, Enem com N. Desculpe, senhor, não temos interesse porque esse produto não tem mercado. Bom, o que todos estão querendo é o gabarito do Enem desse ano. Enem com M. Mas isso é uma estapafúrdia! Tô indo embora daqui! Me tratem com mais respeito! Eu, hein? E roda essa vinheta! Hora do Enem no ar! Filmes de época. Você curte? Pois o nosso convidado é especialista no assunto. Ele já levou pras telonas as vidas de Antônio Conselheiro, Visconde de Mauá, Zuzu Ângelo e muito mais. Sérgio Rezende, daqui a pouquinho, aqui no Hora do Enem, porque agora, pra fazer aquela viagem no tempo, professor Marcelo Lameirão. Chega mais, professor. Fala aí. E aí? Tranquilo. Seja bem-vindo aí, professor. Vamos começar falando de que período histórico? Escravidão no Brasil. Mais precisamente, durante o período do Segundo Reinado. Bom, e por que esse assunto é tão importante pro Enem? Porque o assunto relacionado ao negro no Brasil, durante a história do negro no Brasil, é um dos assuntos mais recorrentes. Mais recorrente que Segunda Guerra Mundial, mais recorrente que período militar, mais recorrente que era Vargas. O Enem se preocupa muito em pensar onde estão determinados agentes históricos durante o passar da sociedade brasileira. E o negro é um deles, a mulher é uma delas também. Então, ganhou uma grande notoriedade recentemente falar sobre esse assunto. Então, bora pra questão? Vamos lá. É a questão 51 da prova azul do Enem de 2017, Isso, né? perfeito. Pera aí, professor, eu reconheço essa questão. É verdade. Essa questão a gente já falou no programa 317 de Sociologia. Tá lá no YouTube, hein, galera? Dá uma olhadinha lá, youtube.com/TV Escola, vocês já sabem. É uma questão de história ou de sociologia? As duas coisas, Lante. Muito importante a gente pensar que o Enem cada vez mais está pedindo a interdisciplinaridade, ou seja, o diálogo entre as disciplinas. Por isso, podemos responder algumas questões relacionando sociologia, história, filosofia, história, ou até com a própria geografia. E a questão da escravidão é um assunto que é importante tanto para a sociologia, em autores como Gilberto Freire, para a história, como autores como Sérgio Buarque de Holanda. Qual é a melhor estratégia? Já começo lendo enunciado, ou leio o comando da questão, a imagem? Eu sempre prefiro ler o enunciado para depois interpretar ou o texto ou a imagem que vem antes, porque você já vai olhar aquela imagem, já vai ler aquele texto tendo qual visão? A visão do que está sendo perguntado. E numa prova que a gente tem tão pouco tempo para inúmeras questões, isso faz com que você otimize o seu tempo na hora de fazer a prova. Show de bola. Então, eu vou no comando, então. Pode Vai no ser? comando. A fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar a cultura escravista, professor. O que isso quer dizer? Cultura escravista é todas as práticas e relações que perpassam a relação de escravidão. Seja aquilo que o próprio escravo, a pessoa escravizada, né, agia, ou a própria relação de poder no entorno dela. Todo esse entorno, todo esse agir social, econômico, é chamado de cultura escravista. Bom, a imagem é de 1860. Uhum. Então, o que estava acontecendo nessa época? Por que essa imagem está nessa questão? É muito legal pensar dentro desse momento, né, que estamos vivendo ali no contexto do Segundo Reinado no Brasil, né, onde você já tem uma forte política abolicionista, ou seja, abolicionistas são aqueles que desejam o fim da escravidão, de abolir, né, de acabar, o próprio nome já vem com essa brincadeira linguística. Né? Então isso começa, de certa forma, a tentar virar algo do próprio cotidiano da sociedade brasileira da época. Está começando a emergir no mundo correntes de pensamento que já vão no sentido um pouco contrário. Correntes de pensamentos que começam a defender ideias de racismo baseado na própria ciência,
Ideias que, inclusive, vão justificar, pouquinho tempo depois, a sociedade europeia, principalmente, partir para o imperialismo na África e na Ásia, né? O Brasil estava indo num caminho e o mundo estava indo num caminho oposto. É interessante pensar, nesse momento, que esse caminho que o Brasil está indo não quer dizer que ele está encerrando com os seus pensamentos racistas e excludentes. A questão é que a escravidão era um problema socioeconômico, inclusive para países como a Inglaterra, porque a Inglaterra desejava aumentar o seu mercado consumidor. O mercado consumidor é aquele que compra produtos, né? E o Brasil era um grande mercado consumidor. Então, escravo não compra produto. E como o inglês quer que o Brasil aumente o mercado consumidor, ele irá pressionar para esse fato, né? Uma forma de tentar aumentar o seu mercado consumidor e o Brasil, com isso, também acabar com um dos principais entraves, já que foi o país que terminou por último no mundo ocidental com a escravidão. E como a gente chega à resposta dessa questão, professor? Muito importante a gente conseguir perceber certos conceitos. Isso, às vezes, acaba atrapalhando a gente ao interpretar uma questão objetiva, né? Então, você, às vezes, tem que ler aquele conceito e se perguntar o que ele significa para você, né? Por exemplo, aqui nessa alternativa E, quando ele fala distinção étnica entre senhores e escravos, ou seja, mostrando o negro, o branco, né? Demarcando a convivência entre estados sociais, a convivência, então, marcar uma convivência é uma coisa positiva, né? Mas como meio para superar, né, essa questão da mistura deve ser superada. Então, é uma questão que acabaria afirmando uma ideia racista, inclusive, né? Então a resposta dessa questão é? A letra A. Um ponto importante quando se fala aqui, né? Só para dizer porque a D também está errada, uma esfera da vida privada centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação, letrados e infantes. Infelizmente, a mulher como um todo, nesse período histórico, tem pouquíssimo acesso ao ensino, tá? E a mulher negra, mais ainda, né? E isso é até um problema, inclusive, para o pós-abolição, né? A C, melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa? Não. É porque é muito mais porque ela está tirando foto com o filho do senhor de escravos do que realmente ela realmente ter a propriedade disso. A B, integração dos escravos aos valores da classe média, cultivando a família como pilar. Eles não são familiares, né? Sim. Mas são pessoas que têm uma relação ali construída com o tempo. É que a letra A fala ambiguidade de trabalho doméstico exercido pela ama de leite, ou seja, aquela que amamentou essa criança e tem uma convivência como se fosse uma babá, e com isso tem essa relação de proximidade, né? Então há uma afetividade, um contato, inclusive físico, né, para o próprio amamentar, desenvolvendo uma relação de proximidade, subordinação em relação aos senhores, porque ao mesmo tempo tem a proximidade, ainda Mas é era escravo. subordinado. E que herança essa cultura deixou pra gente, professor? Uma herança ainda muito marcada pela segregação. Exemplo, até pouco tempo atrás, se você fosse em grandes prédios das grandes capitais, você ainda tinha entrada para empregada, para empregado e a entrada social, ou seja, diferenciando como porque o empregado não pudesse circular ao seu redor. Outra herança é a falta de acesso à educação, porque você acabou com a escravidão, por exemplo, mas não se preocupou em nenhum momento em pensar que se naquele momento deveria haver uma política de inserção, ou seja, de pegar o negro que acabou de sair, que é ex-escravo, ou o filho de um ex-escravo, inserir ele no mercado de trabalho, inserir ele no acesso à moradia, inserir ele no acesso à educação, dar cidadania para ele. Não houve essa preocupação. A consequência disso é o quê? Na grande concentração de moradias precárias, né? Marginalizados. Marginalizar parece que é marginal, bandido marginal. Marginalizar é colocar as margens da sociedade, ou seja, no centro há aquele grupo que é bem recebido pelo governo, tem obras públicas, tem educação, tem esgoto. Às margens, péssimas moradias, péssimos transportes. E, por exemplo, em relação à empregada, né, sempre teve a visão da empregada doméstica como um emprego, de certa forma, paternalista, do acordo, do jeitinho, né? E por muito tempo se negou criar uma lei trabalhista que a defenda, né? E de que outras formas esse assunto pode aparecer no Enem? Caiu de inúmeras maneiras, né? Uma delas eu trouxe aqui para você, Lande. Questão 26, né? Do Enem de 2016, prova azul. A gente tem aqui
a pergunta, lembra, ler sempre enunciado primeiro, posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para, ou seja, você vê uma relação da Igreja com culturas ou religiões, nesse caso de matriz africana. E aqui você vai ter o São Benedito, negro, e aí você tem outro texto. Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contanto, estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a Igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes das que preconizava a fé católica. A gente fica muito marcado, atividade econômica, forma de trabalho, a violência que o escravo sofria. O escravo urbano era um escravo de ganho, tinha uma liberdade de circulação, fazia pequeno serviço, carregava, praticava comércio. O escravo rural, o escravo da senzala, da violência, ou que trabalha na casa grande, como a gente viu na questão, com função doméstica. Mas aqui também tem uma estratégia cultural. A Igreja dizia, só o fato do africano sair da África para vir ao Brasil ser escravizado, naquele contexto como justificativa, já era uma salvação. Logo, a sua cultura deveria ser coibida, proibida. E você, uma forma de conseguir impor também outras relações culturais, você criava estratégias de aproximação. Como eu posso fazer? Eu vou criar estratégias de convencimento. Um santo que remete a uma cultura negra. Ou, como eles faziam com os índios na catequese, aprendiam a cultura, a mitologia indígena, pegava personagens da cultura cristã, via o que poderia cada um inserir, dialogar, e encenava um teatro com os personagens indígenas para contar a história cristã. É uma estratégia de aproximação. E é muito marcante nessa questão, né? Então a gente chega a qual resposta aí, professor? B. Cristianizar a população afro-brasileira. Você estabelece um santo que você tem uma empatia, ou seja, uma proximidade, uma relação, uma forma de você criar um acolhimento, uma identidade, um eu, né? Professor, para quem ficou interessado nesse assunto, quer saber um pouco mais, então assim, o que você indica? Filme, série, o que você quiser. Tem um filme que fala de escravidão americana, só que está muito dialogando com a própria cultura escravista, que a gente acabou de explicar, no Brasil. Lembrando que nos Estados Unidos, o sul das 13 colônias também praticava uma prática escravista similar à brasileira. O filme chamado 12 anos de escravidão. É um filme que mostra violência, também um caso de um negro que era livre e passa a ser escravizado de uma forma abrupta. Atualmente também, nós temos hoje no Brasil vários textos que falam da cultura negra, da cultura de vários povos que circularam e também as suas representações culturais, como os de autores Luiz Antônio Simas, de História, a Mari Del Priori, né, que são leituras de fácil acesso, gostosas para o grande público, né? Opa, Simas e Mari Del Priori já estiveram aqui no programa, então dá uma olhadinha lá no nosso canal, hein? Professor, muitíssimo obrigado pela presença. Meu. Que isso, prazer é todo nosso. Volte sempre, viu? A Obrigado. casa é sua. Obrigado. E quando a gente fala de filme histórico no Brasil, ele é o cara. Com mais de 40 anos de profissão, o nosso convidado ajudou a contar as histórias de Canudos, Visconde de Mauá, Zuzu Anjo. Então, vem pra cá, Sérgio Rezende, por gentileza. Que Seja prazer, bem-vindo. maravilha. Prazer imenso Prazerzão. ter você aqui. Obrigado mesmo, é uma honra. O prazer é meu. A gente sabe que, para contar esses filmes, a gente tem que remontar algum momento histórico, né? Como é esse processo? Rapaz, varia muito. Vareia, como diria o outro, né? Eu acho que é muito variado o processo, porque há coisas, há filmes históricos, assim, por exemplo, eu fiz o Mauá. Então, eu peguei o Mauá desde menininho, né, no Rio Grande do Sul, depois jovem, eram 3 atores que faziam o personagem, finalmente o Paulo Betti, e ia até a fase final da vida dele. Já, por exemplo, o Zuzu Angel é um período, né, um período da vida da Zuzu, envolvido com a morte do filho e a busca dela pelo corpo dele, e, em suma, é uma coisa mais específica, né? O Lamarca, por exemplo, também era uma fatia da vida dele, não era a vida dele inteiro. Então, acho que cada projeto impõe uma linha, uma maneira de você se aproximar dele. Vem cá, como é o processo de pesquisa? Também é muito variado, né?
tem temas que são mais fáceis. Por exemplo, o Mauá tem uma bibliografia sobre ele muito grande, né? Muitos estudos, muita coisa. Já há outras coisas, por exemplo, quando no caso do Lamarca, né? O Lamarca também foi um personagem muito conhecido e tudo. Mas o final da vida dele, ele perambulou pelo sertão baiano 30 dias, junto com o Zequinha, que era um companheiro dele, absolutamente sozinhos, isolados. E ao final desse tempo ele foi morto, foi assassinado. O que aconteceu naquele período? Não há registro, ninguém sabe, ninguém viu. Então você tem que, na verdade, é o que eu brinco sempre assim um pouco, você tem que falar mentiras para contar a verdade. Quer dizer, falar mentiras, o que é? Você tem que ficcionalizar, você tem que estudar, entrar na alma do personagem, imaginar como é que ele está se sentindo ali e criar ficcionalmente cenas que expressem a verdade do cara segundo o seu ponto de vista, né? E ficou mais fácil pesquisar hoje ou antes, quando você começou? Rapaz, eu acho que todo processo de pesquisa, na verdade, é uma questão de escolha, né? Porque é impossível você conhecer tudo e ver tudo. Por exemplo, o primeiro filme histórico, com personagem histórico que eu fiz, que foi O Homem da Capa Preta, sobre o Tenório Cavalcante, ele era vivo, havia muita gente contemporânea dele. Então, eu acho que essa fonte assim, primária de gente, da coisa, sabe? Para o cinema, eu acho que é muito rico, porque um filme não é feito só com fatos históricos, tem a intimidade dos caras. Como é que ele era com a mulher? Como é que ele era com o amigo? Né, o Mauá? O que foi que ele disse para a mulher no dia em que ele faliu? Um cara mais rico da América, de repente, estava quebrado. Isso não consta de livros de história, né? No caso do Mauá, você tem que inventar. Mas, por exemplo, no caso do Tenório, havia amigos dele, gente que estava junto com ele quando ele tomou tiro, quando ele deu tiro. Então, tem um sabor vivo das histórias que é muito bacana. Agora, fora isso, você tem que estudar, né? Jornais e livros. Antigamente, eu ia na Biblioteca Nacional. Chegava lá e dizia, queria um jornal, não sei o quê. Agora você vai na internet. Facilita, mas o trabalho é o mesmo, no final das contas, né? Pois é, tem muitos estudantes que tomam os seus filmes como um documento histórico e tudo mais. Como é que é isso? Não, eu acho que isso daí é um exagero, sabe? Eu acho que é o seguinte, o cinema, um filme, não é um livro. E um diretor de cinema não é um professor. Porque eu, por exemplo, às vezes faço um filme sobre personagens históricos mais, digamos, caretas da história. Mas o Cazuza é um filme histórico. O filme sobre Luiz Gonzaga é um filme histórico. O Carandiru é um filme histórico. Não é? Quer dizer, tanto se você pegar o cinema brasileiro, os grandes filmes de grande repercussão são filmes sobre fatos da nossa história. Mas, às vezes, não tem esse peso da coisa da história. Então, tem uma coisa assim de que eu acho que o filme é legal porque pode levantar a discussão, abrir um debate, mas ele não vai encerrar definitivamente a matéria. Quem quer saber mesmo aprofundadamente tem que ir para as fontes tradicionais, não para o cinema. Quando eu fiz, por exemplo, o Guerra de Canudos, que era um filme do Euclides da Cunha, um filme que todo mundo diz, esse filme é ilegível, esse livro é ilegível, ninguém vai ler Os Sertões, é chato. Aí, de repente, aquilo está passando na televisão aberta no horário nobre, para 30, 40 milhões de pessoas. Você botar na roda aquele tema que era considerado difícil, para mim foi uma satisfação enorme. Agora, quem quiser conhecer mais, aí é outra onda. Bora fazer um bate-bola sobre os seus personagens aí principais? É isso aí. Pode ser? Antônio Conselheiro. Eu tenho um fascínio pelos grandes aventureiros, né? Por aquele cara que é um cara simples, comum do povo, que, de repente, ele está na história do Brasil. O Antônio Conselheiro era isso, era um cara, um nordestino, um sertanejo, que um belo dia a mulher o trai, ele abandona a mulher, sai andando pelo sertão. Quando ele olha para trás, 20 anos atrás, tinham 50 mil pessoas atrás dele. Ele funda uma cidade, desafia o exército. Em suma, é um grande aventureiro. Como foi também o Homem da Capa Preta, o Tenório Cavalcante, um cara que pegou um pau de arara em Alagoas, veio para o Rio e, em poucos tempos, era o rei da Baixada. Visconde Mauá. Visconde Mauá, essa mesma coisa. Um cara que o pai é assassinado no Rio Grande do Sul, a mãe se casa de novo, manda esse cara para o Rio, ele vem trabalhar num armazém de caixeiro, em 20 anos é o cara mais rico da América do Sul. E também quero saber um pouco mais da Lamarca. Ele era um militar, ele era um capitão, padrão, modelo, era um grande atirador, era o cara, né, que tinha tido em alta conta no Exército Brasileiro, que de repente deserta, rouba 60 fuzis e cai na luta armada. Vocês não se esqueçam, não tem segunda chance com Lamarca. Ele poderia acabar com todos vocês num segundo. Ele é o maior atirador do Exército Brasileiro. E tem uma trajetória curta, né, esse período muito curto, manda a família para Cuba
e depois começa aqui nos grandes centros urbanos, finalmente vai o sonho de implantar uma guerrilha rural, vai para a Bahia, aquilo ele não dá certo, ele se vê absolutamente sozinho, o exército descobre que ele está lá, ele é perseguido durante não sei quanto tempo, mais de um mês, e morre tragicamente no final. Zuzu, Ângelo. De uma mulher que era uma costureira, pô. Que era uma costureira de alto nível, mas era uma costureira. Né? E que tem um filho que morava no Rio, Stuart, remador do Flamengo, um cara normal, um cara estudante, mas ligado no Brasil. Né? E que diante daquele quadro político e social que a gente estava, que resolve também lutar, que entra para a luta armada, e até se coincide o destino dele com o do Lamarca, porque ele era um dos poucos, tinham 3 caras no Rio que sabiam o endereço onde o Lamarca estava escondido no Rio. E quando ele foi preso e foi barbaramente torturado, era para dizer onde é que o Lamarca estava escondido. E ele não disse, né? E aí morreu na tortura. E a mãe, a Zuzu, como toda mãe, essa dor desesperada e desesperadora de uma mãe que perde o filho e que nem teve o corpo do filho, e ela resolve afrontar e confrontar os poderes todos em busca da verdade sobre seu filho. E, finalmente, também ela, ao que tudo indica, foi assassinada na boca do túnel, que hoje tem o nome dela, Zuzu Ângelo, aqui no Rio de Janeiro. Bom, dos 4 personagens que eu acabei levantando a bola, você falou demais, os 3 eram personagens do regime militar. Por que você escolheu a galera desse período? Estou fazendo agora meu 15º filme. A metade deles são de personagens históricos, personagens reais. A outra metade não é, né? Então, a pergunta para mim assim, seria assim, como é que eu escolho os meus personagens? Né? Quer dizer, como é que eu escolho os filmes que eu vou fazer? E tem isso que eu estava te falando, assim, do fascínio que aqueles caras me provocam. Agora eu estou para lançar em setembro um novo filme sobre o Tancredo Neves, não sobre a vida do Tancredo Neves, mas sobre a morte do Tancredo Neves. Né? O cara que foi eleito presidente, indiretamente, mas presidente, o primeiro presidente brasileiro civil depois de anos de ditadura, e amanhã é a posse. 21 anos de ditadura. Ele vai tomar posse amanhã, às 8 horas da manhã. Às 10 horas da noite começa a passar mal. Ele vai para um hospital. É internado. Quer dizer assim, olha, meu querido Tancredo, você tem que ser operado agora. Você está com apendicite. Pô. Mas a posse é amanhã. Você me dá 10 horas para eu tomar posse. Não. Se você não operar agora, você morre. Em suma, ele pressionado por isso tudo, é operado e nunca mais sai do hospital. E 30 dias depois morre em São Paulo. Foi uma loucura, uma tragédia brasileira. E o filme lança esse ano? Lança em setembro. Setembro? Setembro, eu acho que é um ano bacana esse negócio da eleição brasileira e tudo. Então, acho que o filme vai poder participar um pouquinho também dessa conversa sobre os nossos destinos. Agora, sobre o seu passado, você sempre gostou de história? Eu sempre gostei de escrever. Eu faço cinema porque eu escrevo. Eu não fiz curso de cinema, nem tinha muito formal na minha época. Eu não gostava de fotografia especialmente. Eu não fui assistente de ninguém. Eu comecei a escrever. Eu era bom de redação na escola, escrevia minhas coisas e tal. E comecei a escrever histórias. E aí achei que... E gostava de cinema. Dizia, tipo, se eu escrevi essa história, eu conheço essa história, eu sou capaz de contá-la no cinema. Então, fui totalmente assim, autodidata. Embora, por exemplo, a minha filha, Júlia Rezende, que também se tornou diretora, né, de cinema e tem feito já muitos filmes e tudo, né, quando era menina, aquela coisa para faculdade, o que eu devo fazer? Eu falei, faz história, pô. Né? Você não fez, mas indicou... Achei que isso dava, sabe, mais do que fazer uma escola de cinema, de aprender lente. Às vezes, pô, esse negócio de lente, câmera, você aprende isso aí em meia hora. Você tem que ter, para fazer cinema, você tem que ter uma base. Bom, a gente vive numa sociedade que está aí abarrotada de informação, está recebendo informação em todo o tempo. Como você faz para decidir o que vai entrar no filme, o que não vai, o que sai? São decisões, é o tempo todo decisões que você vai tomando, né? Isso aí, desde o roteiro, desde tudo, da escolha do elenco. Isso aqui, tem 3 câmeras. Quem decidiu que a câmera vai aqui? Ela podia vir aqui, pô. Por que aquela câmera não está lá? Não, porque eu quero que fique ali, pô. Por que o Tom Jobim botou um Fá em vez de um Mi? Porque ele quis, pô. Porque a sensibilidade dele levou ele a escolher aquela nota ali. Não é? Por que um Machado de Assis escreveu uma palavra e não outra? Eu acho que essas coisas, muitas delas não têm essa explicação, mas eu acho que essa coisa mais prazerosa da criação também é essa. É que você está livre para fazer o que você quer.
do jeito que você quer, não é? Com os elementos que você escolher e acharem mais bacanas. Eu acho que a gente tem um pouco a obrigação na vida de chegar ao máximo que a gente puder. O coqueiro nunca vai ser a palmeira. Ele nasceu coqueiro, pô. Ele vai crescer até a altura de coqueiro, pô. Ele não vai chegar na altura de palmeira. Mas ele deve lutar para ser o coqueiro no mais alto que ele pudesse ser coqueiro. Ele diz, não, eu já sou coqueiro, então vou ficar aqui embaixo, um coqueirinho anão aqui. Depois chega um ponto e conformar-se com isso também. Não querer ser gênio, não querer achar que a vida só se justifica se você é o genial. Não, pô, sabe, a conquista é tudo, a posse é nada. O importante é o processo. Depois que lançar o filme, você vem aqui pra gente bater um papo, falar sobre ele? É um prazer. Combinado? Ótimo, já estamos marcados. É isso aí. Olha, muito obrigado mesmo, sério. Beleza, Prazer rapaz, imenso e uma o prazer honra. foi meu e foi ótimo esse nosso papo aqui. Espero que seja bom para quem vai nos assistir também. Com certeza, com Maravilha. certeza. Muito obrigado mesmo. Valeu. Gostou? Eu também. Então quer assistir de novo? Vá lá em youtube.com/TV Escola. Tem aula, tem entrevista, tudo para adquirir bagagem e se preparar para o Enem. Até mais. Com mais de 40 anos de... Perdão. Eu vou, gente. Eu vou.